Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Jornal Público. Juntamos à conversa entre duas mulheres e a todas as que nos estiverem a ouvir e a todos, que isto não é um clube fechado, 2 copos, hoje bebendo um loureiro do Vale do Lima, da Quinta do Amial, uma pequena e muito antiga propriedade do século XVII, 30 hectares e das castas existentes, 14 são loureiro. A este verde e branco Amial 2023, com excelente corpo, muita frescura e um final de boca muito frutado e persistente, juntamos Helena Sofia Silva, 48 anos, professora e investigadora em design, é licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes do Porto e mestra em Design e Cultura Visual pela ESAD, onde leciona temas relacionados com a história e a teoria dos média e da moda. Faz parte do estúdio de design Eduardo Aires. Olá, Sofia. Olá, boa tarde. Quis o acaso enfim, estás aqui tu para confirmar. Foi mesmo por acaso que este rótulo da Quinta do Amial fosse desenhado pelo estúdio a que pertences? O design é menosprezado por muita gente, até gente com responsabilidades. Eu acho que é por não se perceber bem qual a sua finalidade. Será isso? Eu admito que sim, embora hoje em dia, justamente da parte das pessoas com responsabilidades a quem julgo que estás a referir, isso já não seja propriamente aceitável. Portanto, acredito que haja desinformação e haja falta de cultura em relação à disciplina. Mas também me parece que já não é propriamente justificável, porque hoje em dia há informação suficiente, comunicação suficiente, eventos suficientes, iniciativas suficientes. Eu acho que, para além de efetivamente fazer parte da nossa vida, há pensamento sobre, não é, essa presença do design nas nossas vidas que enfim, não permite que aleguemos o alheamento, o desconhecimento ou a ignorância. Então vamos esquecer por momentos essas pessoas com mais responsabilidades, dizendo isto de forma assim mais prosaica e até primária. Não são só uns desenhos, o design em geral, não é? Há pessoas que gostam de resumir o design a uns desenhos, comunica-se uma ideia, isso é muito importante. Há uma mensagem e há uma ideia, depura-se a mensagem, parecendo fácil é bastante complicado. E à medida que vivemos, vamos percebendo o quão complicado é tentar comunicar o simples, o depurado. Sim, não, de facto não são só desenhos, são ideias, são conceitos, mas mais do que tudo, ou traduzindo-se em ideias e conceitos, eu acho que são e devem ser valores. Para mim, continuam a ser valores. É muito isso que vai estando em jogo no cotidiano, às vezes mesmo em decisões e questões e projetos prosaicos. Eu acho que sim, valores, ideias e conceitos. Depois, eles dão-se a ver, representam-se através de desenhos. Essa é a sua face mais visível ou mais imediata, se quiseres. O cidadão mas comum devem encarnar valores. Se for bem feito, historicamente foi assim. Aliás, o design acompanhou, deu forma, representou o design, a arquitetura, as artes, acompanharam, representaram, deram forma a ideias e valores ao longo da história. Porque eu ia perguntar-te justamente se o cidadão comum consegue de imediato reconhecer esses valores. A missão está cumprida quando esses valores passam para o cidadão comum? A missão está cumprida quando tu efetivamente comunicas, quando a mensagem passa e às vezes o passar da mensagem é muito emocional, nem sempre é pela razão, se quiseres, pela pedagogia do conceito que tu lá chegas, muitas vezes é pela emoção. É por isso também que eu acho que tantas vezes é relativamente fácil desinformar um projeto ou desvirtuá-lo ou associar-lhe outros valores que não os que presidiram, não é, a sua concepção e a sua intenção. Quando tu efetivamente sentes que as pessoas estão a reagir e estão a reagir e às vezes a agir, dependendo da mensagem que estás a comunicar,
correspondendo, não é, a todo o cuidado e todo o pensamento que tu puseste no projeto, isso efetivamente é o cumprimento, não é? Eu tenho não experimentei isto que vou contar, mas foi uma amiga que me relatou que na altura da pandemia nós fizemos um conjunto de campanhas para alertar para a necessidade de, enfim, tomar o conjunto de cuidados que tivemos que o tempo exigia, sim. Que o tempo exigia, sim. E para além disso, no São João, o São João pandémico foi, enfim, muito especial, é o mínimo que se pode dizer dele, não é? E entre nós martelos e máscaras. Entre martelos e máscaras, é verdade. Festas em petit comité, essas coisas. E nós fizemos uma campanha que revia alguns provérbios, alguns ditados populares, e como por exemplo? Por exemplo, grão na asa, festa em casa, no São João fica ao portão, enfim, coisas desse género, muito simples, muito imediatas, enfim, nada rebuscadas. E fizemos acompanhar isto, enfim, da imagem, dos assets da identidade da cidade. E tem uma amiga que me conta que um dia está na rua a passear o cão e vê uma senhora já de alguma idade aproximar-se de um desses cartazes e começar a rir. Mas a rir com bonomia, sabes? Enfim, com boa onda. E é daqueles momentos em que tu sentes que, ok, pensaste bem e fizeste chegar a mensagem, cumpriste o objetivo a que, enfim, o projeto se propôs e chegaste a alguém. E fizeste sorrir, portanto, é como se... É muito interessante, não esperava ter aqui a palavra emoção para falar de design, é como se partisses da razão para chegar à emoção. É um bocadinho isso, não? Ou a emoção já lá está? Eu acho que tem que estar, sim. Acho que não se pode separar. Acho que as duas coisas têm que estar, se tudo correr bem, assim, no melhor dos mundos, elas estão perfeitamente alinhadas. Como é que tu chegas ao design? Porque é que tu escolhes o design? Eu acho que soube desde cedo, e desde cedo é talvez, não sei, com 14 anos, eu acho que quando comecei a comprar monografias de artistas, aquelas da Taschen, sabes, que nos anos 90 começaram, e por volta dessa idade tive alguma certeza que era neste universo, sem ter ainda a certeza de que seria o design, ou a pintura, ou a escultura, ou a arquitetura, mas soube que era este universo que eu queria habitar, era neste universo que eu queria viver. E a partir daí fiz um conjunto de escolhas consequentes, não é? Portanto, escolhi artes, vi essa opção confirmada por testes psicotécnicos que a minha mãe fez questão que eu realizasse, porque não fosse o diabo, exatamente, que eu ia estar comprometida com esta opção. Os resultados, aliás, foram artes ou jornalismo, por acaso, e hoje eu escrevo também neste domínio, portanto sou a confirmação de que faz muito sentido fazer esses testes. E portanto fiz a escola, o equivalente no Porto a António Arroio, a Soares dos Reis, depois as Belas Artes, foi entre uma coisa e a outra que, enfim, confirmei esta inclinação pelo design de comunicação, e foi sempre muito natural. Eu não tinha pensado nisto, mas estou a olhar para ti, claro que já te conheço há uns bons anos, eu acho que tu não és o busto da República, mas tu podias ser o rosto do design. Tu és uma mulher muito bonita, muito inteligente, por isso é que estás no Cultas e Vinho Verde, com linhas muito certas. Tu, muitas vezes, não atiras de imediato com as tuas palavras certeiras, ficas escudada numa certa sobriedade, és discreta, mas quando falas sabes o que vais dizer, sabes comunicar. No fundo tu és, para mim, a representação do design e não tinha pensado nisto. Aceitas o que eu estou a dizer? Aceito. Ora bem, é uma grande responsabilidade, mas posso aceitar. Não se faz um rótulo destes, e isto foi mesmo por acaso este do Amial Loureiro 2023, sem provar o seu conteúdo. Isto não nasce de um mergulho no desconhecido. Nenhum projeto de design deve nascer de um mergulho sobre o desconhecido. Portanto, mesmo que
porventura, se em algum contexto não possas de facto ir ao local do crime, dos crimes, deves-te informar, documentar, naturalmente. Portanto, conhecer o neste assunto... caso terá sido mais fácil, não é? Conhecer o assunto neste caso foi bastante mais fácil e muitíssimo agradável, devo dizer. Aliás, eu disse há pouco, já fui muito feliz no Amial, que é uma belíssima quinta, é mesmo um sítio maravilhoso, aconselho vivamente, para além dos vinhos, obviamente. É uma sorte também quando se trabalha com produtos, não gosto muito do termo produtos, mas com coisas em que se acredita, não é? Simplifica o trabalho, imagino. Muitíssimo. E não é só, na verdade, não é só coisas embora nós escolhamos, obviamente, trabalhar acreditando, mas não é só isso. Nesta atividade, e podendo tu exercer essa capacidade de escolha, efetivamente tu consegues trabalhar, ou pelo menos isso, quer dizer, eu valorizo porque me agrada e porque vai ao encontro das minhas ambições. Tu consegues, de facto, estar rodeado de não apenas produtos, mas produtos, serviços, pessoas, ideias que são muito interessantes, que são muito estimulantes. E pensar como é que vamos comunicar isto? Como é que fazemos aquela senhora sorrir? No fundo é sempre esta a ideia, não é? Fico eu com essa ideia, não é? E não é só comunicar, às vezes transcende essa dimensão, é efetivamente, portanto, no melhor dos mundos, é efetivamente estar de tal forma alinhado com os projetos que não estás apenas a comunicar, ou seja, a tua tarefa não vem depois de qualquer coisa estar concluída e no momento em que tem que ser apresentada. Portanto, idealmente, tu até começas a trabalhar antes e fazes parte dos processos de pensamento, de concepção, de configuração e depois, a certa altura, de comunicação. Há um momento em que se percebe que se chegou ao ponto certo e isso é celebrado. Há um momento em que se percebe é isto que nós queremos fazer, é isto que nós queremos comunicar. Às vezes é um processo muito complexo, muito bicudo, ou às vezes as coisas nascem de um momento para o outro. Tão simples como abrir uma garrafa, neste caso. Todos os projetos são diferentes. A grande maioria das ideias é precoce. Muitas ideias são intuições e é por isso que eu acho que as emoções não se podem desligar. Já lá estão. As emoções não se podem desligar da razão. Naturalmente que tens que as confirmar e, portanto, tens que as documentar, tens que as defender. E, portanto, se tudo correr bem, entre a emoção, a intuição e a razão, e, portanto, não é, o processo de conceptualização do projeto, à partida, daí nascerá. Mas provavelmente volta-se muitas vezes ao início. Eu tenho essa ideia também, não é só no design, mas em muitos outros trabalhos. Voltamos muitas vezes ao início, porque aquele era o feeling e o feeling muitas vezes prevalece. Voltamos muitas vezes ao início, às vezes, quer dizer, os projetos também dependem, e nestas áreas nós não estamos a falar de artes plásticas, portanto eles são participados, não é? São de equipa, são muito participados, não só a nossa equipa, mas depois também o cliente, terceiras partes que entram nas discussões, por isso a confirmação é sempre... Tem que ser validada por várias partes também. Tem que ser validada por várias partes, às vezes não sendo, tu tens mesmo que rever, reformular, às vezes tens que ir buscar a ideia B que nem era a que preferias, mas é a que vai ter que funcionar naquele contexto. As vossas gavetas têm muitas ideias A que não foram não tem muitas. Não tem muitas? Não tem muitas, não. O design já é um território igualmente feminino? Eu penso que sim. Hoje em dia acho que não faz sentido falar de segregação. Ela nota-se em algumas esferas, se quiseres mais institucionais, quando falamos de concursos, de júris, de pessoas que estão ligadas ao exercício de poder em determinados universos. Portanto, aí sente-se, mas há cada vez mais designers, cada vez mais jovens designers, mulheres cujo trabalho tem uma qualidade absolutamente extraordinária e cada vez mais há também no nosso país, aliás, seguindo uma tendência, felizmente seguindo uma tendência internacional, cada vez mais gente a pensar, a investigar e a revelar, portanto, com isso tudo a resgatar personalidades históricas,
E, portanto, a reescrever de várias maneiras a história e o presente. Portanto, pela ação, se calhar, pela ação a reescrever o presente, pelo trabalho de investigação a reescrever a história, e isso parece-me muito importante. Helena Sofia, foste curadora com o José Pacheco Pereira da exposição de cartazes de protesto. O que faz falta é agitar a malta. Tudo é um ato político? Eu acho que sim. É capaz de ser um daqueles grandes lugares comuns incontornáveis, não é? Dos quais não conseguimos mesmo escapar, mas eu acho que sim. Eu acho que tudo é um ato político. Aliás, isto a que acabo de fazer referência, o resgate do feminino no design e na história do design, é claramente um ato político, não é? Não pode ser entendido de outra forma. É uma luta, se quiseres. Faz muita falta? Faz, sem dúvida. Não podemos aqui também fechar os olhos à questão do polémico logotipo. Logotipo ou logótipo? Como é que tu dizes? Diz logotipo. Logótipo. Perdão, logótipo. Sim, olha, a minha confusão. Sim. Foi de me ouvires dizer. O polémico logótipo da República, que acabou nas malhas do arremesso político, portanto, também uma questão política. É um exercício que ilustra bem o vosso trabalho no estúdio Eduardo Aires, um trabalho que foi muito depurado, foi muito simplificado, era fácil e de repente tornou-se polémico. Retirando aqui a parte política, o que é que fica? É impossível retirar a parte política, é mesmo... impossível. Aliás, ela foi absolutamente determinante, não é? No desenrolar desta história. A montante e a jusante, atenção, não foi só a jusante, ou no desfecho, se quiseres. Fica um exercício que me parece muito válido e muito interessante, muito alinhado com a contemporaneidade, muito importante também porque efetivamente teria permitido abrir um debate sobre o que é isso da representação, quem somos no limite. Eu sei que isto é demasiado ambicioso e um logotipo não pode querer fazer isso tudo, uma imagem não pode querer fazer tudo isso, mas às tantas, com a apresentação e com pedagogia associada, podia ter aberto essa conversa, que me parece muito... Podia de alguma maneira ter... eu tenho alguma consciência que estou a ser muito ingênua ao dizer o que estou a dizer desta forma, mas podia ter ajudado a falar sobre, e eu acredito que a linguagem é poder e, portanto, que falarmos sobre os conceitos, os valores, as ideias, esta questão, através do logotipo, da possibilidade de representação, de como é que nos vemos e como é que nos queremos dar a ver, tudo isso podia ter sido saudável. Fugimos muitas vezes do diálogo, quando às vezes não temos respostas para esse diálogo. Será isso? É um medo do confronto também, muitas vezes. Porque produz desconforto e na verdade, o que aconteceu acabou por ser mais fácil. É verdade. O design nunca asfixia na falta de palavras? Sendo tu uma mulher que pensa bem nas palavras antes de... Penso demasiado, se calhar. Mas sim, pensei mais uma vez, fazendo aqui, equiparando o teu universo e o universo do design. Nunca há uma asfixia pela falta de palavras no design. Mas em que sentido é que te referes à falta de palavras? Às vezes parece que falta qualquer coisa para nos explicar o que é que estamos a ver, não é? Mais uma vez, com um raciocínio meu muito simplista e prosaico. Depende do projeto. O design vale mais do que 1000 palavras? Não sei. Eu tenho muita dificuldade em repetir determinados chavões, porque depois acho que eles não vão bater sempre certo. Mas a pergunta era, desculpa? Se o design não asfixia com falta de... Portanto, fica soterrado com palavras que muitas vezes não vêm à luz do dia, porque está ali, o que está ali é uma representação, não é? Depende do projeto.
Depende da complexidade do projeto. Há projetos que são muito simples e conseguem dispensar palavras. E há outros, por exemplo, e há outros que são muito complexos. Da vossa campanha do Porto Ponto, é a cidade que emerge. No fundo, a palavra é mais forte porque representa uma cidade e representa muito mais do que a cidade. Representa ser Porto. E sobretudo porque não é uma palavra nova. A familiaridade que existe nesse caso dispensa-te dizer mais, não precisas dizer mais nada, não precisas de acrescentar nada, porque aquela palavra carrega imensa identidade, não é? Carrega imenso peso, imensa história, imensa identidade. Outros projetos há que, de facto, carecem de alguma explicação, precisam de algumas palavras, pelo menos numa primeira fase, para que as pessoas os possam compreender, e possam, portanto, criar pontes com eles, não é? Portanto, se possam relacionar com eles. Antes de terminarmos esta pequena viagem, queria lembrar que recentemente vocês, tu e o Eduardo Aires, escreviam aqui no Público, escreviam a dois, sobre o anúncio feito pelo Governo do concurso para a criação do novo passaporte. O artigo chamava-se Falta de Classe. O que é que falhava aqui neste processo? Foi um anúncio demasiado informal para um concurso demasiado importante, ou para um projeto, se quiseres, ou um objeto demasiado importante. Faltou seriedade? Faltou solenidade, faltou gravidade, porque, lá está, este projeto em particular é de facto... Eu estou a sublinhar esta dimensão e se calhar isto é desnecessário, porque eu acredito mesmo que até projetos de outra dimensão, complexidade ou nível de segurança associado devem ser tratados com a mesma idoneidade, não é? Portanto, não é exatamente por aí, mas de facto aqui juntou-se uma equação muito estranha, porque o passaporte é um documento importantíssimo e acredito que deve ser feito por profissionais experientes que tenham segurança naquele conjunto de procedimentos. E, portanto, isso falhou. O concurso está efetivamente aberto, o regulamento saiu a semana passada, salvo erro, e é efetivamente aberto a cidadãos maiores de 18 anos. Entretanto, foi blindado aqui ou ali, portanto, há ali umas exigências técnicas que efetivamente fazem com que aquilo não seja acessível a rigorosamente toda a gente. Mas, enfim, continua a ter esta abertura, continua a haver... Percebe-se que o regulamento é uma tentativa de salvar a face, mas que continua a ter problemas. E agora, assim, uma pergunta à queima-roupa. Para ti, o que é falta de classe? Agora já saímos do passaporte. Para mim, falta de classe é... mesquinhez, pequenez, é falta de bondade. Isso é, acho que não... Aquilo que resume para mim a falta de classe. Sim. E, portanto, sim, nesta atitude houve pequenez. Hoje aqui com Helena Sofia Silva, investigadora em design, a beber este Amial, um verde-branco de 2023, muito frutado e persistente como tu, Helena Sofia. Assim, de repente, brindamos a quê? Pensa lá. Brindamos às podcastas, obviamente. É verdade, castas, mas pouco, e tu lembraste de um título absolutamente genial, aliás, como este, da autoria da Inês Bernardo, este Cultas e Vinho Verde, Podcasta. Pode que sim, exatamente. Portanto, que pode abranger o quê, este podcasta? Pode ser um programa sobre quê? Um podcast sobre quê? Eu acho que podemos continuar neste registro que me parece-me ótimo. Com uma garrafa aberta. Vamos a isso. Aliás, a sugestão que deram há pouco de fazer isto ao vivo, ou eventualmente assim em contexto mais alargado, também me parece excelente. Um brinde então a isso. Podcast. Cultas e Vinho Verde, um podcast do Público, ideia original de Inês Bernardo, produção de Ruben Martins e João Mestre. Helena Sofia, obrigada. Muito obrigada, Inês. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.